Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O monitoramento da Polícia Civil descobriu que integrantes de uma quadrilha de roubo de motos moravam todos no mesmo quarteirão na zona leste de São Paulo. O grupo era investigado há mais de um ano. E ainda teve uma outra operação da polícia, Cris, em que 2 homens foram presos num desmanche de motos de luxo na região metropolitana. Depois de trocar tiros com a polícia, esses 2 homens tentam fugir de moto. Um deles é atingido. O garupa assume o comando e abandona o outro criminoso. A perseguição começou depois da polícia encontrar 2 desmanches de motos de luxo em Itapevi, na Grande São Paulo. Imóveis de bairro, imóveis comuns, né? Que eles ocultavam esses veículos produto de crime dentro e faziam o desmanche. 2 suspeitos foram presos, outro ainda é procurado. A localização de peças de motos roubadas revela uma pequena parte da estrutura dessas quadrilhas. Uma outra investigação identificou que 27 jovens, entre 16 e 25 anos, moradores de um mesmo bairro da Zona Leste de São Paulo, se revezam nos assaltos e na revenda de peças de motos roubadas. Segundo a investigação, o chefe do grupo é Matheus Costa Silva, o Tezoca, de 20 anos, que está preso. Numa troca de mensagens, um outro criminoso comemora o roubo de 25 motos em uma semana. A quadrilha publicava fotos das motos de luxo roubadas em redes sociais. Ao longo de um ano de investigação, a maior parte do grupo foi identificada e presa. Que é uma comunidade e ali são jovens que querem ganhar dinheiro de uma forma que não seja por meio do trabalho lícito, ostentar o que roubou, porque no baile é isso que vale. Numa conversa com o receptador, Matheus negocia uma moto avaliada em R$16 mil, que seria entregue por R$1.800. A defesa de Matheus não foi encontrada. Eles têm consciência que esse estilo de vida que eles escolheram só tem 2 caminhos, é a cadeia ou o caixão. Presidente Lula diz que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio contra tarifas dos Estados Unidos sobre o aço e o alumínio. Submarino turístico naufraga no Mar Vermelho e deixa 6 mortos. Aqui no Brasil, Polícia Federal faz operação contra a máfia dos cigarros. Daqui a pouco tem a final do Paulistão na Record. Corinthians joga com casa lotada para encerrar jejum de títulos que dura 6 anos. E o Palmeiras entra em campo em busca do tetracampeonato, tudo ao vivo, aqui na Record. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. O furto de placas de veículos com padrão do Mercosul é monitorado com atenção pela Polícia de São Paulo. Cris, esse é um tipo de placa que começou a ser adotado em 2020 para facilitar o trânsito de veículos nesses países. Vamos ver o que as autoridades vão decidir, porque, diferentemente das antigas, essas placas, Sérgio, não possuem o lacre, o que tem facilitado o comércio ilegal e a prática de crimes. O William nunca tinha parado para pensar que alguém poderia furtar a placa da moto, mas aconteceu. Eu fui pegar a primeira entrega, aí meus colegas me falaram assim para mim: William, cadê essa placa? A placa ali está registrada o nome da pessoa, o endereço da pessoa, tudo está ali. Para evitar problemas, ele procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. O furto de placas, principalmente de motos, ocorre para que outros crimes sejam cometidos, como assaltos. Uma placa falsa pode dificultar o reconhecimento do veículo. As investigações sobre a morte do ciclista Vitor Medrado, no dia 13 de fevereiro, em São Paulo, revelaram que a moto usada no crime tinha a placa trocada. Na semana passada, o delegado do caso levantou a hipótese da fragilidade do padrão do Mercosul. Essas placas estão facilitando demais esse tipo de crime, porque as placas elas são retiradas e colocadas muito facilmente, não tem mais lacre. As placas do padrão do Mercosul são usadas no Brasil há 5 anos.
No lugar do lacre, há o QR Code, que dá acesso às informações do veículo. Vem informações do estado, onde o veículo foi registrado, o ano do veículo, a cor, o modelo do veículo. As empresas que produzem as placas só podem operar com autorização dos Detrans. Mas em plataformas de comércio online, placas de veículos chamadas decorativas, que podem receber qualquer número ou letra, são vendidas sem nenhum controle. Questionado, o site disse que os anúncios serão removidos. Hoje uma placa ela fica muito mais fácil de ser estampada para o ilícito, né? E pode ser usada em qualquer estado do Brasil. A Comissão de Direitos do Trânsito da OAB em São Paulo reconhece que a tecnologia usada nas placas do modelo Mercosul é segura. Mesmo assim, avalia que o sistema pode ser melhorado, inclusive com a volta do uso do lacre. A volta do lacre, né, junto com o QR Code. Então seria uma mescla de todos os itens de segurança. Seria o ideal, obviamente. Em Salvador, 160 pessoas foram enganadas por uma quadrilha que anunciava imóveis que não estavam à venda. Uma das vítimas perdeu mais de R$1 milhão. As ofertas eram feitas nas redes sociais e atraíam várias pessoas. Que vista maravilhosa, olha só. Mas este apartamento não estava à venda. O imóvel era usado só para enganar os interessados. Me ligou para eu ir na empresa. Ela fez a simulação, como que eu poderia dar entrada? Eu falei, 10 mil. O grupo criminoso também oferecia cartas de crédito e consórcios falsos. Pediram R$33 mil e eu dei 17.600. Um dia marcado para pegar a carta de crédito, eles desligaram o telefone e não estavam mais no escritório. Era outro grupo de pessoas que estava lá. 120 vítimas da quadrilha registraram um boletim de ocorrência contra a empresa na Delegacia do Consumidor em Salvador. Após a denúncia, mais 40 pessoas procuraram a polícia. Uma das vítimas chegou a transferir R$1 milhão para comprar 2 imóveis que não existiam. O escritório do grupo funcionava num endereço de luxo na capital. 5 pessoas foram presas em flagrante. Computadores, celulares, veículos e dinheiro foram apreendidos. Eles marcam um encontro na empresa e lá na empresa eles conseguem, através de conversa, descobrir qual é o objetivo daquele cliente, no caso daquela vítima. Se ele tem ou não dinheiro guardado, se ele está muito empolgado com aquele imóvel. Os suspeitos vão responder pelos crimes de propaganda enganosa, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Não conseguimos contato com a defesa dos acusados. 12 pessoas foram presas suspeitas de integrar uma quadrilha que fabricava e vendia cigarros ilegais no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, o grupo também mantinha estrangeiros em regime de trabalho semelhante à escravidão. A Justiça autorizou a prisão de 21 suspeitos de integrar a quadrilha. Houve buscas na capital e na Baixada Fluminense. Um dos alvos é o contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho. Foragido desde o ano passado, ele é apontado como chefe de uma máfia de cigarros e estaria à frente da nova cúpula do jogo do bicho carioca. Adilcinho teria envolvimento em pelo menos 20 crimes, como homicídios e sequestros. A Justiça também determinou a suspensão das atividades de um policial rodoviário federal, suspeito de envolvimento no esquema. O agente seria responsável por fazer a escolta da carga clandestina. 350 milhões de reais em bens dos envolvidos foram bloqueados. A investigação começou em 2023, depois da descoberta de 3 fábricas clandestinas de cigarro. Na época, os agentes resgataram imigrantes paraguaios, mantidos em trabalho semelhante à escravidão. Segundo a Polícia Federal, comerciantes da Baixada Fluminense eram obrigados a vender o cigarro produzido nas fábricas clandestinas. Na casa de um dos investigados, os policiais apreenderam R$48 mil. Um protesto contra a privatização de 3 linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos terminou em confronto em São Paulo. Os manifestantes tentaram invadir o prédio da Secretaria dos Transportes e os policiais usaram bombas de gás para dispersar a manifestação. 3 pessoas foram detidas.
Um motorista teve o carro atingido por mais de 40 tiros na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi baleado 3 vezes e encaminhado para o hospital. O homem tinha uma pistola e foi preso por porte ilegal de arma. Os atiradores fugiram. A Secretaria de Saúde de São Paulo divulgou que a cobertura da vacinação infantil teve um crescimento em 2024 em todo o estado. A primeira dose da vacina tríplice viral, por exemplo, que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola, atingiu 98,65%. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, Corinthians e Palmeiras disputam a grande final do Campeonato Paulista. E a gente vai acompanhar tudo na tela da Record. A Paloma Totti está na Neoquímica Arena. E para lá que a gente vai para saber os detalhes desse esquenta para o jogo. Oi, Paloma, boa noite. A torcida já está chegando por aí. Boa noite para você, Cris, Sérgio, todo mundo ligado no Jornal da Record. Chegou o grande dia. Sim, portões já abertos. Aos poucos a torcida vai tomando seus lugares na arquibancada. Expectativa de casa cheia aqui na Neoquímica Arena e um clima de muita festa. Aquela pressão que o corintiano sabe muito bem fazer. Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. Na primeira partida da decisão, o Corinthians ganhou por 1-0 do Palmeiras lá no Allianz Parque e tem a vantagem do empate para ser campeão. O Timão defende um retrospecto positivo. Nunca levou uma virada em casa depois de ganhar a primeira partida de mata-mata. Olha só. Já o Palmeiras ficou conhecido nos últimos anos por virar placares adversos. O Palmeiras vem forte também com isso. Foi assim nas finais dos últimos 3 anos, quando foi tricampeão paulista. Uma vitória do Verdão por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. 2 gols de diferença dão o título ao Palmeiras. Quem está aqui comigo nesta noite é o nosso comentarista Maurício Noriega. Nori, bom, a gente tem a vantagem do Corinthians no placar do primeiro jogo e também um retrospecto nesse ano de 2025 impressionante aqui na Neoquímica Arena. 93% de aproveitamento em casa. Dá para falar que esse fator casa torna o Corinthians favorito hoje? Boa noite para você. Boa noite. Boa noite a todos. O Corinthians é favorito não apenas por jogar em casa, mas também porque construiu um resultado muito importante no primeiro jogo. Eu coloco 60% a favor do Corinthians, 40%, que não é pouca coisa, mas é menos, obviamente, para o Palmeiras, que precisa virar um resultado. Mas a força do Corinthians neste ano, no seu estádio, tem sido maior que a força do Palmeiras no estádio dele. Bom, os dois times com jogadores recém-convocados agora para essa data FIFA que a gente teve. Memphis Depay do Corinthians, por exemplo, entrou em campo pela Holanda, jogou bem. Do outro lado, o Estevão também convocado, mas não jogou pelo Brasil, entre outros jogadores que também tiveram atuações por suas seleções. Como que a gente dá para traçar aí um balanço fisicamente esses dois times? Tem alguém que pode desequilibrar? Teoricamente, Paulo, o Palmeiras deveria ter condição de tentar uma pressão física, de impor um jogo mais físico, porque teve 11 dias para trabalhar e praticamente todos os seus titulares não tiveram jogos. O Richard Rios jogou pela Colômbia 2 partidas. O Memphis foi o que jogou mais. Esse talvez sofra mais com o desgaste físico. Tá certo, Nori. Cris, Sérgio, daqui a pouco a gente volta com mais e o giro dos nossos repórteres com a expectativa grande para as escalações dos times. Eu volto já já. Tá certo, até já. Veja ainda hoje, presidente Lula diz que Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio contra tarifas impostas pelos Estados Unidos. E a seguir, tudo sobre a grande final do Campeonato Paulista. Rodrigo Garro é dúvida do lado corintiano e Palmeiras aposta em formação ofensiva. Está chegando a hora. Daqui a pouco, Corinthians e Palmeiras decidem quem será o campeão paulista de 2025. Vamos voltar com a Paloma Totti ao vivo. Paloma, falta menos de 1h30 para a bola começar a rolar por aí. Pois é, Sérgio, a gente continua por aqui acompanhando a chegada da torcida. Aos pouquinhos vão lotando as arquibancadas aqui da Neoquímica Arena e a cada minuto que passa vai aumentando a expectativa para a bola rolar daqui a pouquinho ao vivo na tela da Record com o nosso timaço Kleber Machado, Dodô, Noriega, o Sálvio. Olha, nesse meio tempo foram 11 dias entre o primeiro jogo, né, da final lá no Allianz Parque para esse agora a grande final aqui na Neoquímica Arena por causa da data FIFA. Nesse meio
meio tempo, teve aí uma mini pré-temporada para os times se prepararem, mas com algumas dúvidas. Vamos saber então as informações dos times para essa grande final? A gente começa pelos donos da casa, claro, o Corinthians. Ale Oliveira, Garro virou dúvida mesmo para esse jogo? Boa noite para você. Tudo bom, Paloma? Boa noite para você, boa noite a todos. Essa é a grande dúvida do Corinthians, né? O meio argentino que se tornou referência técnica no time, não jogou o primeiro jogo lá contra o Palmeiras por conta de dores no joelho. Ele treinou nos últimos dias, mas a participação dele ainda não está confirmada. Se o Rodrigo Garro não jogar, o técnico Ramon Dias tem duas opções. Ou o Romero, que foi titular lá no Allianz Parque na primeira partida, ou o Thales Magno. O escolhido formará o trio de ataque junto com Memphis Depay e também com o Yuri Alberto. O Corinthians pode ter ainda outras duas mudanças, porque o Carrillo e o Martínez estavam disputando a data FIFA com as suas seleções, não treinaram nos últimos dias e pode começar a partida no banco de reservas. As opções são Alex Santana e Rian, viu, Paloma? Valeu, Ale. Vamos saber do outro lado, então, quem está aí no comando do Palmeiras é a Duda Gonçalves. Duda, o Abel Ferreira também tem aí dúvidas para escalar o time hoje. Boa noite para você. Boa noite, Paloma. Tem sim. O Palmeiras também sofreu com a data FIFA. Foram 6 titulares convocados, o que dificultou a preparação do técnico Abel Ferreira. Gustavo Gomes e também Marcos Rocha estão lesionados e ficam de fora desta partida. Então, jogam Mike na lateral direita e Micael vai formar a dupla de zaga com Murilo. Também havia a expectativa de que Paulinho, que ainda não estreou, participasse da grande final, mas o atacante, que foi contratado com uma lesão, não se recuperou a tempo. O Verdão deve ter uma formação ofensiva com Rafael Veiga, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Uma novidade do Palmeiras, pelo menos no banco de reservas, é o meia Maurício, que se recuperou de uma lesão no ombro e deve ficar à disposição. Cris, Sérgio. Essa foi a Duda. Valeu, Duda. Daqui a pouco a Paloma volta. E, Sérgio, tem o Campeonato Brasileiro que vai começar no fim de semana. Neste domingo, a Record vai transmitir com exclusividade na TV aberta, Vasco e Santos, a partir das 6 da tarde. Vão ser 9 meses de competição para descobrir quem será o melhor time do país. O Campeonato Brasileiro tem emoção. Jogadas que entram para a história. Golaços que eternizam craques do país do futebol. O jogo do Campeonato Brasileiro, qualquer que seja a competição, é sempre jogos muito competitivos. Esse não vai ser diferente. Do fim de março até dezembro, vence quem somar mais pontos. A prioridade dos grandes times tem que ser o Campeonato Brasileiro. São 9 meses e é através do Campeonato Brasileiro que você chega na Libertadores, que você consegue jogar as Copas. Então o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante e o melhor elenco, o elenco mais robusto, que tem mais opções e bom elenco, geralmente é o elenco que vai ganhar. 20 equipes, 3 do Rio Grande do Sul, 6 clubes paulistas e 4 cariocas. Minas Gerais será representado por 2 times. Serão 5 equipes do Nordeste, sendo 2 da Bahia, 2 do Ceará e 1 de Pernambuco. O maior campeão da competição, o Palmeiras, vai em busca da 13ª conquista. O Flamengo tenta confirmar o favoritismo. Os santistas terão o luxo de torcer por Neymar. O Botafogo defende o título. Todas as equipes, quando entram para jogar contra o Botafogo, querem vencer de qualquer forma. Por sermos o atual campeão do Brasileiro, da Libertadores, sabemos que esse ano vai dificultar mais. O Campeonato Brasileiro reúne a elite do futebol nacional. Os clubes com mais capacidade de investimento, os principais jogadores, as maiores torcidas do país. Diante do tamanho desta competição, uma grande emissora como a Record não poderia ficar de fora. Será o resgate de uma história que começou em 1953. 38 partidas ao vivo até dezembro. E antes da bola rolar em cada jogo, 30 minutos de muita informação e bastidores com o melhor da rodada. As transmissões e a cobertura completa do Campeonato Brasileiro você também confere no R7 e no Play Plus. E pode reservar o início das noites de domingo a partir deste fim de semana. Neste domingo tem Vasco e Santos ao vivo a partir das 6 da tarde. Futebol na Record, sua paixão em campo. Bola em jogo pra você!
Mas para o Santos a notícia não é boa não, hein? Neymar está fora da estreia do clube no Campeonato Brasileiro, domingo contra o Vasco. O Santos informou hoje que o atacante segue em transição física para melhorar o condicionamento e evitar novas lesões. A decisão de esperar mais um pouco para voltar a jogar foi tomada pelo departamento médico, comissão técnica e pelo próprio jogador. Neymar não entra em campo desde o dia 2 de março. E você vai ver a seguir. Naufrágio de submarino de passeio no Egito deixa 6 mortos. E também, daqui a pouco, Corinthians e Palmeiras decidem o título do Paulistão na tela da Record, no Play Plus e no R7. O Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio contra as tarifas americanas. A confirmação foi do próprio presidente Lula, que já está no Vietnã depois de visitar o Japão. Lula classificou como a mais importante das 5 visitas que fez ao Japão e voltou a afirmar que quer fortalecer as relações comerciais. Nós queremos vender e comprar. Nós queremos que as indústrias brasileiras estejam no Brasil produzindo etanol, produzindo biodiesel, produzindo hidrogênio verde, produzindo carro híbrido com tecnologia avançada, para que a gente possa contribuir com a descarbonização do planeta Terra. O presidente também falou sobre a carne brasileira, que espera uma liberação sanitária para entrar no mercado japonês. O que eu ouvi do primeiro-ministro é que ele vai, o mais rápido possível, mandar os especialistas dele para analisar, o rebanho brasileiro e depois vamos ver se eles vão tomar a decisão. Durante a coletiva, eu perguntei sobre a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado. Eu, inclusive, defendo que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive. Só espero que a justiça faça justiça. Se, nos autos do processo, ele for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido. O presidente Lula também disse que o Brasil irá recorrer à Organização Mundial do Comércio contra as tarifas americanas depois da taxação de 25% do aço e do alumínio brasileiros. Outra possibilidade seria taxar os produtos americanos. Não dá para a gente ficar quieto, achando que só eles têm razão e que só eles podem taxar os dois produtos. O livre comércio é que está sendo prejudicado. Estou preocupado porque o multilateralismo está sendo derrotado. Estou preocupado porque o presidente americano não é xerife do mundo. Do Japão, o presidente seguiu para o Vietnã. As informações com a correspondente da Record na Ásia, Silvia Kikuchi. Nesta sexta, Lula será recebido pelo presidente do Vietnã, Luong Quoc. Depois terá encontros com lideranças políticas e também com o primeiro-ministro Pham Minh Chinh. Os dois países pretendem fechar acordos econômicos. O comércio entre Brasil e Vietnã movimentou quase 44 bilhões de reais no ano passado. 70% da soja consumida aqui vem do Brasil. E a expectativa é ampliar as exportações para setores como a carne e até a venda de aeronaves da Embraer. Essa é a segunda vez que Lula visita o Vietnã. A primeira foi em 2008. Aqui no Brasil, hoje o Banco Central admitiu em relatório que o teto da meta de inflação deve mesmo estourar neste ano. A previsão é de 5,1% para 2025, enquanto o teto da meta é de 4,5%. O BC ainda reduziu a previsão de crescimento da economia brasileira neste ano, de 2,1% para 1,9%. Também nesta quinta-feira, o Tesouro Nacional divulgou que o governo federal registrou um déficit de 31 bilhões e 700 milhões de reais em fevereiro. Esse valor corresponde à diferença entre as receitas com impostos e outras fontes de arrecadação e as despesas, que incluem serviços públicos e benefícios fiscais. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento da investigação sobre a suposta fraude no cartão de vacinação de Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro. No parecer enviado ao STF, Paulo Gonet afirmou que não há elementos suficientes que indiquem a responsabilidade de Bolsonaro e que as informações estão baseadas apenas na delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid.
Foi enterrado hoje o corpo do prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman. O corpo de Fouad Noman foi velado no saguão da prefeitura da capital mineira. A cerimônia foi aberta ao público e contou com a presença de amigos e autoridades, como Antônia Anastasia, Aécio Neves e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O presidente Lula enviou uma coroa de flores. Um caminhão do Corpo de Bombeiros levou o caixão do prefeito até o cemitério. O corpo de Fouad Noman foi sepultado no mausoléu da família. Ele morreu aos 77 anos por complicações de um câncer no sistema linfático. As fortes chuvas deixaram vários municípios da região norte em situação de emergência. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Essa chuva vai atingir outros municípios na sexta-feira? Vai sim, Cris. Além da região norte, a semana termina com temporais ganhando força também no sul e no nordeste. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você de casa. Durante essa sexta-feira, vários estados devem registrar chuva forte. Em Porto Alegre, o dia começa com sol entre nuvens. À tarde, a chance de chuva forte com raios aumenta. Em Belém, chove a qualquer hora e é alto risco de transtornos. Em São Paulo, pode chover em pontos isolados. As máximas variam entre os 28 e os 31 graus. Hoje, a chuva mais pesada caiu sobre o Amazonas, Ceará, Bahia e Minas Gerais. Neste momento, as nuvens carregadas se concentram sobre o Rio Grande do Sul. Amanhã, uma nova frente fria reforça as instabilidades na região sul. No interior do país e entre o norte e o nordeste, os ventos úmidos formam nuvens de chuva. Sexta-tarde, com 29 graus em Florianópolis e em Goiânia, 33 no Rio de Janeiro, 30 em Fortaleza e até 31 em Rio Branco. Tempo delivery. A Sara é de Vitória, Espírito Santo. Bem-vinda, Sara. Amanhã a chuva começa a diminuir. No sábado chove rápido no fim do dia. No domingo volta a chover forte. Os termômetros oscilam entre os 29 e os 32 graus. A Margarete é da capital federal. Oi, Margarete. Até o fim de semana, a chance de temporais. É alto risco de alagamentos. Fique atenta aos alertas. Para participar, poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Até amanhã, Lid. Notícia internacional. Parceiros comerciais dos Estados Unidos estudam aplicar tarifas em resposta ao anúncio de Donald Trump de que vai taxar os carros importados ao país. De acordo com as projeções do governo, a tarifa de 25% sobre carros, autopeças e caminhões leves importados vai injetar o equivalente a mais de 5 trilhões de reais na economia americana. Já a indústria automotiva prevê que a medida deva aumentar o preço dos automóveis em 10%. Entre os maiores fornecedores do setor estão México, Canadá, Japão, Coreia do Sul e Alemanha. Juntos, os países respondem por 75% das importações americanas de veículos. Canadá e México declararam que haverá retaliação. Já a Coreia do Sul, o Japão e a União Europeia pretendem negociar para aliviar o impacto econômico. Hoje, a Dinamarca respondeu à declaração de Donald Trump de que os Estados Unidos precisam da Groenlândia por questões de segurança internacional. O ministro da Defesa dinamarquês disse que a fala foi inapropriada para o presidente de um país aliado e uma ameaça oculta à Dinamarca, que controla a Groenlândia. Amanhã, uma delegação dos Estados Unidos vai visitar uma base militar americana na ilha. O rei Charles do Reino Unido foi hospitalizado hoje por um curto período. De acordo com o comunicado do Palácio de Buckingham, Charles sofreu efeitos colaterais do tratamento que enfrenta contra um câncer. Depois de ir ao hospital e passar por exames, o rei foi liberado. Por precaução, os compromissos de amanhã foram desmarcados. Charles foi diagnosticado com câncer em fevereiro do ano passado, mas não informaram qual o tipo da doença. Líderes de países que apoiam a Ucrânia estão reunidos na França. O presidente Volodymyr Zelensky participa desse encontro. O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou uma ajuda equivalente a 12 bilhões de reais. A cúpula rejeitou a proposta da Rússia
que pede o fim das sanções econômicas para avançar no acordo de paz. Os países também discutem a formação de uma força militar para garantir segurança da Ucrânia. 6 pessoas morreram no naufrágio de um submarino de passeio no Egito. 45 turistas russos estavam a bordo. O submarino fazia uma rota turística para a observação de peixes e corais no Mar Vermelho. Estas imagens mostram a embarcação em 2022. O serviço de emergência informou que 39 pessoas foram resgatadas vivas e encaminhadas para hospitais da região. O motivo do naufrágio está sendo investigado. Vamos voltar à Neoquímica Arena, onde daqui a pouco começa a final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras. Lá está Paloma Totti. Paloma, desde julho do ano passado, o Corinthians não joga em casa para menos de 40 mil torcedores e hoje, claro, não vai ser diferente. Sérgio, não vai não. E um dado que reforça isso impressionante é que o Corinthians tem a maior média de público pagante na temporada 2025 do futebol brasileiro, de todo o futebol brasileiro, superando o Cruzeiro e também o Flamengo. Hoje aqui não vai ser diferente. Casa lotada, clima de festa, com direito a mosaico ali a partir dos 10 minutos de jogo, que promete incendiar aqui a Neoquímica Arena. Um jogo cheio de surpresas, daqui a pouco ao vivo na tela da Record. Para a gente começar a sentir o clima da torcida, começamos por eles que são fiéis e o Pedro Ramiro, que está acompanhando a chegada da fiel torcida aqui ao estádio. Boa noite, Pedro. Como é que tá a galera por aí? Tudo bem, Paloma? Boa noite a você e para quem acompanha a Record, mais de 48 mil corintianos são esperados aqui na Neoquímica Arena, casa cheia. E para aquele que gosta de colecionar itens do clube, tem ingressos físicos sendo distribuídos aqui no estádio, porque não foi fácil para o torcedor conquistar esse bilhete. Quem conseguiu foi o Walter. Me conta uma coisa, tá confiante? Muito confiante e ao final tenho certeza que vamos comemorar muito esse título. Torcedor do Corinthians está confiante porque pode voltar a ser campeão depois de 6 anos e ainda por cima contra o maior rival. Paloma. Valeu, Pedro. Olha, por determinação do governo estadual, os clássicos aqui em São Paulo só podem ser realizados com torcida única, apenas com a torcida do mandante. Mesmo assim, nós estamos na cola dos palmeirenses. O Bruno Piscinato está pertinho ali do Allianz Parque e acompanha. Como será que os palmeirenses vão assistir a essa partida? Como é que está o clima por aí, Brunão? Boa noite para você. Oi, Paloma, boa noite para você. Olha, o clima a cada momento que passa, a cada instante, aumenta a quantidade de torcedores aqui na região da Rua Palestra Itália, né? Em frente ao estádio palmeirense. Você falou como eles vão assistir? Todos os bares e restaurantes estão ligados na Record, aguardando. O torcedor está ansioso. Aqui é o local, né? Já tem música, o pessoal cantando. É aqui onde a torcida palmeirense, o Reduto, costuma comemorar. O Palmeiras é o atual tricampeão paulista. E mesmo tendo perdido, vou falar com a mulherada aqui, tá todo mundo confiante. Quanto é que vai ser o jogo hoje? 3-0! 3-0. Tá todo mundo confiante por aqui, esperando para assistir o jogo, é lógico, na tela da Record, Paloma. Valeu, Bruno. Bom trabalho para você, bom trabalho para toda a nossa equipe. Em jogos assim, que a gente pensa que é um privilégio trabalhar. Hoje teremos uma grande final ao vivo na tela da Record. Corinthians e Palmeiras valendo o título do Campeonato Paulista, um título que tem um significado muito importante para os dois times. Cada um representa fatores importantes na história dessas duas grandes equipes de São Paulo. Por aqui, tudo pronto, bolas já aqui posicionadas. Daqui a pouco os times sobem para o aquecimento e a gente vai acompanhar tudo ao vivo, na tela da Record, no R7 e também no Play Plus. Além da partida, tem também a festa do campeão. Tudo isso daqui a pouco sob o comando de Kleber Machado, Dodô, Maurício Noriega, Salvo Espínola e o time de repórteres da Record. Eu volto com vocês aí no estúdio. Quanta emoção. Obrigado, Paloma. E com Paloma Totti, claro. Valeu, Paloma.
Nós ficamos por aqui, mas você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você vai ficar agora com a novela Força de Mulher. E em seguida tem a grande final do Paulistão. É imperdível? Ótima noite para você. Boa noite, bom jogo e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.